Pronto. E até apareceu o sonzinho aí de fundo. Mas vamos lá. Boa noite para todos. Sejam todos aí bem-vindos à nossa primeira reunião desse semestre. Alguns aluninhos já falaram comigo durante esse mês, porque alguns aí são novatos e eu fiz ambientação durante esse começo de mês / meio de mês, né? E aí, para os alunos mais veteranos que estão participando, que eu não converso há um tempo, venho aí dar bom semestre para vocês que estão iniciando aí com a gente, novamente, né? Reiniciando. E aí eu venho falar para vocês que estamos aí na nossa reunião de aquecimento para 2026/2, que é o semestre que vai estar iniciando agora, no sábado, no dia 1º de agosto, que é quando iniciam as aulas. Então, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano Ranieri, creio que vocês todos me conheçam. E aí, a primeira coisa que eu sempre começo falando é a respeito ali de quais pessoas estarão atendendo vocês durante esse semestre aí na faculdade. Então, eu continuo fazendo suporte acadêmico, tanto do Polo de Cerejeiras quanto do Polo de Porto Velho Centro, né? Continuo mais um semestre, até o final do ano vou estar aí acompanhando vocês, como sempre, né? Para os novatos que estão participando, vocês ainda vão ter esse acompanhamento, mas para os veteranos, vocês já sabem como que é o suporte, como que são as cobranças e como que são os avisos, então, vai continuar ali com a mesma pegada, só com algumas melhorias, então eu continuo fazendo essa parte do acadêmico, e o Kelvin também continua fazendo ali a parte do financeiro, que é encaminhar o boleto de vocês pelo número. O que mudou é que ele não está mais com essa fotinha agora no WhatsApp dele. Agora ele colocou uma assistente virtual, que é uma IA, que é a Lira, que vai estar ali, né, pelo contato dele, mandando os boletos para vocês. Então, alguns alunos vieram no meu pessoal me perguntar, Cris, essa pessoa aqui é válida, porque não está mais o Kelvin, cadê? E aí, né, eu preciso passar essa informação para vocês, que é o Kelvin, porém, ele administrou ali uma IA para estar fazendo esse trabalho de encaminhar os boletos para vocês aí ao longo do semestre. Porém, é aquela mesma história. Caso vocês mandem mensagem, não responda vocês, e vocês estejam com muita urgência a respeito de algum caso financeiro, vocês podem continuar falando comigo, que eu vou estar auxiliando vocês também, né? A não ser que não seja para pegar um boleto ou algo desse tipo. Quando eu não consigo pegar, eu também mando ali videozinho de como vocês pegam, e quando eu estou ali com o CI aberto, que é o meu sistema, que eu consigo ter acesso à plataforma de vocês, daí eu consigo ali estar abrindo e pegando para vocês e mandando no pessoal também. Porém, o Kelvin vai continuar ali, né, mandando o boleto pelo contato dele e, às vezes, também pelo meu, porque tem vezes que o contato dele o WhatsApp bloqueia, e aí ele utiliza o meu para fazer os distários ali dos boletos. Tanto que vocês percebem que às vezes vocês recebem pelo meu, às vezes pelo dele, por conta disso, tá bem? E aí, continuamos com os nossos grupos aí de informações, tanto do Polo de Porto Velho Centro, quanto do Polo de Cerejeiras, né? Por os veteranos que já sabem aí como que é o teor do grupo, vai continuar a mesma coisa. Então, nosso grupo de informações vai continuar fechado, só ali com os administradores podendo mandar mensagem, e com esse teor de estar ali sempre passando informações para vocês a respeito de conteúdos, quais os prazos de atividades, quando que é para fazer uma atividade, quando que é para fazer uma prova, quais ali as organizações acadêmicas ao longo do semestre. Então, vou continuar ali trabalhando bastante com vocês, com o nosso grupo de informações. E aí eu peço novamente, como sempre, para todos, que vocês deixem o grupo ali ou fixado, ou salvo num lugar que vocês tenham ali acesso sempre, porque daí todo tipo de informações eu vou estar passando ali no grupo, e também nos meus status. Então, é bom que vocês também tenham o meu contato salvo, para vocês conseguirem ali sempre visualizar as coisas que eu posto nos status também, tá certo? Até o momento do que eu falei para vocês, alguém quer perguntar alguma coisa, ou tá tudo bem, estão conseguindo me ouvir bem, estão conseguindo entender o que eu estou passando?
Vou contar com o feedback de vocês. Sim, sim. Tudo ok? Ah, então maravilha. Então, beleza. Vamos continuando aqui, então. Horários de atendimento, né? Quais horários eu vou estar atendendo vocês? Até o momento, eu mantenho o mesmo horário que eu já dou de suporte aí desde o semestre passado. Então, eu creio que no meio do semestre passado, eu adotei, né, o horário de estar lhe dando suporte para vocês de segunda, terça e quinta, das 3 até as 8 da noite, das 8 da manhã até meio-dia e depois das 3 até as 8. E na sexta-feira, só na sexta-feira que nós fechamos às 18 horas por conta da nossa gestora ali ser adventista. Mas tem alguns casos que eu ainda continuo resolvendo fora do expediente, né? Então, vocês vão perceber que às vezes eu até peço desculpa por mandar mensagem para vocês ali de noite, umas 11 da noite, umas meia-noite, porque eu estou ali. Principalmente esses dias agora que eu estava ali só montando as grades de vocês e fazendo a rematrícula, tinha dias que eu estava indo ali terminar meu expediente 2 da manhã, 1 da manhã, e eu estava mandando mensagem para aluno nesse horário, por conta disso, por conta que eu estava ali montando as grades de vocês, né, querendo ou não, esse serviço ainda é manual, mas os horários continuam esses, e aí eu preciso falar para vocês a respeito de abertura dos polos. Tanto o polo de Cerejeiras quanto o polo de Porto Velho Centro, os dois atualmente estão fechados. Por quê? Porque a gente está de recesso, né? No caso, as pessoas que trabalham presencialmente nos polos estavam de recesso. Cerejeiras, a partir de segunda-feira, o polo vai estar sendo aberto no período da tarde, das 2 da tarde até as 18 horas, para caso algum aluno queira estar indo fazer alguma coisa no polo, pegar algum boleto ou tirar alguma dúvida presencial. E o polo de Porto Velho Centro vai estar sendo aberto também nesse horário, a partir de segunda-feira, que é quando ali o pessoal volta do recesso para estar abrindo o polo para caso algum aluno que ele está fazendo suporte presencial. Porém, né, para quem quase nunca vai no polo, que é a maioria dos alunos, venho dizer que esse horário continua o mesmo suporte, o mesmo atendimento. Então, caso vocês tenham dificuldade com acesso, com plataforma, e vocês queiram estar tirando alguma dúvida comigo, vocês podem continuar me procurando pelo pessoal, continuamos ali, caso eu demore muito para responder e eu esteja ali no meu horário, vocês podem me ligar, se for algo muito urgente, que eu atendo vocês e auxilio vocês, tá certo? Mas eu creio que eu nunca tive nenhum problema com aluno em questão de atendimento, em questão de horário, e aí o suporte continua a mesma coisa. Vamos falar agora do financeiro. Eu sei que eu sempre bato nessa tecla, todo começo de semestre, todo final de semestre eu volto para falar com vocês do financeiro, mas querendo ou não é algo que eu tenho que sempre falar, né? E aí, prometo que vou ser breve, não vou ficar aqui explicando como que são os descontos de novo, o nosso financeiro continua com a mesma pegada, tá? Então, para os alunos aí que já sabem como funciona, continua da mesma forma, vocês continuam ali tendo desconto de pontualidade, pagando até o dia 10, pós-dia 10 tem acréscimo de 10% no boleto, e pós-dia 25, que é ali o vencimento, daí vocês perdem ali o restante dos descontos de pontualidade e vai cobrando juros e multa, igual sempre foi, tá certo? E vamos continuar ali no grupo, relembrando vocês sempre para estar pagando o boleto até o dia 10, para vocês garantirem ali o desconto de pontualidade, né? Mas como, graças a Deus, tanto o Polo de Cerejeiras quanto o Polo de Porto Velho Centro, a maioria dos alunos, vocês já têm essa regrinha de não se perder com as pontualidades, então, graças a Deus, eu creio que todo mundo já conhece sobre esses descontos, e também todo mundo já sabe como que funciona essa questão de organização também. E aí, né, novamente eu mostro aqui como que funciona, porque, né, é sempre bom relembrar que os boletos de vocês, para quem não for pagar ali na plataforma pelo Pix ou pelo cartão, os boletos continuam com a mesma pegada, tá? Então, quando vocês forem pagar
sempre verifiquem se vocês estão pagando o boleto correto, verifiquem o vencimento, né, verifiquem se os descontos estão sendo aplicados da forma correta, porque como eu sempre falo para vocês, ainda tem aluno que vem no meu pessoal, Cris, mas como assim meu boleto está esse preço? E eu falo, você leu o código de barras? Você viu que quando você lê o código de barras tem aplicação de desconto? E também tem alunos que perguntam, Cris, mas olha aqui, pelo meu assistente virtual. E aí eu sempre volto aqui para dizer para vocês que quando vocês forem pagar, nunca peguem pelo assistente virtual, porque ele não aplica de forma automática os descontos de vocês, né? Sempre peguem o boleto, nem que seja ali o virtual digital mesmo, que o Kelvin manda, o que vocês também conseguem pegar pela plataforma, ou se vocês não conseguirem, peça para mim, que eu também mando para vocês, e aí vocês deem o código de barras e conseguem efetuar o pagamento com a aplicação de descontos, porque os boletos continuam da mesma forma. Então, sempre quando vocês forem pagar, verifiquem todas essas informações para não ter erros ali em questão de pagar o valor mais alto e depois ter que ficar abrindo o CA para Cruzeiro para poder pedir abatimento nas próximas matérias ou devolução de valores, porque depois que vocês pagaram esse valor bruto, para a Cruzeiro resolver demora um pouquinho, tá? E eu sou bem transparente com vocês nessa parte, não vou deixar de falar isso sempre, tá bem? Sobre questão de financeiro, alguém de vocês quer perguntar alguma coisa? Todo mundo já sabe sobre o desconto de pontualidade? Alguém tem alguma dúvida? Ou tudo bem para vocês, tudo certo? Estão conseguindo compreender e já conhecem essas funcionalidades? Sim, sim. Então tá bem, tô vendo só os joinhas subindo. Então, beleza, beleza, vou confiar nesse bilhete. Então, vamos seguindo aqui. Vamos falar agora a respeito de mudanças de valores. Peraí, caiu uma mensagem aqui no chat. Deixa eu aproveitar para responder, que era sobre mensalidade. Chat, deixa eu olhar aqui. A Val perguntou, Cristiano, mesmo o boleto vencido, consigo pegar na plataforma? Sim. Quando vocês deixam ali o boleto vencer, vocês conseguem também pegar ele com o valor dos juros, tá? Então, sempre, ó, já é bom até mesmo a Val ter perguntado isso, porque daí eu explico para vocês essa parte. Quando o boleto de vocês vence, né, pós dia 25, porque assim, quando vocês recebem o boleto ali padrão de vocês da Cruzeiro, né, ele sempre vai constar o valor da pontualidade até o dia 10 e o valor com os 15% ainda, né, com a perca dos 10% pós dia 10 até a data do vencimento, que costuma ser o dia 25. Passando do vencimento, daí vocês não conseguem mais estar pagando esse boleto, porque daí quando vocês forem pagar, o próprio aplicativo bancário já rejeita e fala que vocês têm que emitir um novo boleto. Por quê? Porque quando vocês passam ali do vencimento, o boleto de vocês na plataforma já começa ali a contabilizar os juros, e aí por dia tem um acréscimo ali de uma porcentagem que eu acho que é 0,02%, alguma coisa assim, que vai cobrando ali diariamente. E aí por dia sempre vai atualizando ali os valores do boleto vencido. Daí vocês também podem estar pegando pela plataforma, ou estar pedindo pelo Kelvin, ou estar pedindo para mim também, que a gente manda para vocês, tá bem? Mas, sobre questão de vencimento, volto a dizer para vocês que vocês sempre mantêm os valores ali em dia, para não ter que ficar pagando mais caro depois, tá bem? Porque boleto, vocês sabem que, né, o quanto mais barato a gente pagar, melhor, porque a gente economiza uma graninha ali pagando até o dia 10. E aí, voltando para essa parte, eu preciso voltar novamente e falar com vocês sobre mudanças de valores, porque nesse semestre, alguns alunos sofreram uma regressão que não era devida, e aí eu vou explicar o que houve, o que eu percebi nesse semestre agora, que foi nessa rematrícula, né? Primeira coisa que eu preciso passar. O boleto de vocês, quando vocês iniciam o curso, o valor da mensalidade de vocês, quando vocês iniciam o curso, não é o mesmo preço até vocês concluírem o curso, né? Conforme vocês vão ali cursando, fazendo cada semestre, esses valores, eles vão tendo mudanças ao longo do curso de vocês. E aí nós temos duas mudanças que acontecem nos boletos de vocês. Uma delas é chamada de regressão dos descontos,
que foi uma regra implementada pela Cruzeiro do Sul ali a partir de 2025/2, e aí essa regra é da seguinte forma: os alunos do curso EAD, eles têm ali do segundo até o quinto período 2% aumentado semestralmente, não aumentado no valor da mensalidade, mas 2% dos descontos de vocês, ele é reduzido ali a cada semestre, né? Então, a cada 6 meses cursados. E para os alunos aí com cursos maiores, né, de 8 períodos, de 10 períodos, daí é de 3%, falando do EAD. Agora, para os alunos de aulas ao vivo e também do semipresencial, daí as mudanças ocorrem do segundo e terceiro período com 1% de regressão, do quarto até o sexto, 2% de regressão, e do sexto período até ali o último período que vocês fizerem, 3% de regressão, sempre em cima dos descontos de vocês. Então, isso ocorre ali sempre a cada 6 meses. E aí, o que eu preciso explicar para vocês que ocorreu de errado nesse semestre? Que alguns alunos não era para ter ocorrido a regressão maior, e ocorreu. Porém, eu, Cristiano, tutor, recebi ali uma lista com os alunos que tiveram erros. E aí, nessa mesma lista, eu já tive alunos que eu nem precisei avisar, porque os alunos já vieram conversar comigo e falar, olha, meu boleto aumentou e não sei o quê. E aí, depois já vieram, olha, mas aí a Cruzeiro me avisou que, como eu já paguei, vai abater na minha próxima mensalidade. E alguns de vocês vão perceber que pagaram ali a rematrícula um valor um pouquinho mais alto, para quem tinha pagado sem a Cruzeiro corrigir esses valores que tinham sido aumentados de forma errônea. E aí, vocês vão perceber que quem pagou esse valor a mais, vai ver ali que o boleto de agosto está diferente dos demais boletos. Por quê? Porque a Cruzeiro devolveu ali, ressarciu o valor de vocês, só que abatendo na próxima mensalidade, que no caso é de agosto, que vocês vão estar pagando. E eu tenho a lista ali, foi coisa de uns 20 alunos de Cerejeiras e uns 15, 18 alunos de Porto Velho. Então, já para deixar bem claro para vocês, ocorreu esse semestre, porém a Cruzeiro informou e também avisou esses alunos no e-mail, né, para informar que teria depois ali para quem tinha pago esse ressarcimento. Porém, também teve aluno que já veio conversar comigo, eu expliquei a situação, esperou, e com 2 dias ali já tinha sido corrigido o valor e conseguiu pagar o boleto com o valor correto. Mas, resumindo tudo isso que eu falei, preciso falar para vocês que vão ter essas mudanças, sim, vão ter esses acréscimos, no caso, essas percas de algumas porcentagens dos descontos de vocês ao longo do curso, né? Porém, esses valores são pequenos comparado ao reajuste anual, né? Porque daí esses valores são semestral. Porém, anualmente, vocês vão passar ali por uma mudança um pouquinho maior. Então, vocês vão perceber que, às vezes, ali, semestralmente, aumenta coisa de R$ 10, R$ 9, R$ 15, R$ 20, dependendo do valor que você paga na sua mensalidade. Só que quando você passa ali 2 semestres cursados e vai para 1 ano cursado, né, a cada 1 ano cursado, daí vocês têm ali uma mudança de um valor um pouquinho mais alto, que no caso é o reajuste. Porque daí o reajuste, ele já segue de forma anual, de 5% a 15%. E aí, como uma aluna levantou a mão, eu vou passar a palavra para essa aluna, deixa eu ver quem foi, acho que foi a Cristiane que tinha levantado a mão. Pode perguntar, Cris. Ô, Cris, eu ia perguntar sobre isso mesmo, é porque daí ali tá de 6 semestres em diante é 3%, né? Aí, Uhum. no caso, eu não entrei nesses 3%, então, no caso, como o meu é anual, é de 5 a 15%, certo? Isso. No caso, assim, a cada semestre acontece regressão, então, a cada 6 meses. Vamos aqui pegar um exemplo prático. Vamos supor que eu, Cristiano, esteja cursando ali uma graduação de marketing. E essa graduação de marketing é um tecnólogo, com duração de 4 anos. Vamos aqui para os valores. Vamos supor que eu entrei no meu curso
pagando ali os meus 140 por mês, no meu primeiro semestre. Quando eu fui para o meu segundo semestre, ou seja, cursei 6 meses, né, ali o meu primeiro semestre, eu passei ali por uma regressão de 2%. E aí o meu valor de 140, eu comecei a pagar ali 100 e, vamos supor, 52, 53. Passei pela minha primeira regressão. Quando eu fui para o meu terceiro período, daí eu completei um ano cursado, né? 2 semestres cursados. Então, daí sim eu passo pelo meu primeiro reajuste. E aí, vamos supor que desses 152 aumentou para 175, porque o reajuste é um valor um pouquinho maior, que, como eu falei para vocês, já é de 5% a 15%. Beleza, estudei o meu terceiro período, fui para o meu quarto período, que é o meu último período cursando. Daí eu passei novamente por 2% ali de mudança, que foi uma nova regressão. E aí finalizei meu curso ali, vamos supor, pagando os meus 185, 183 e por aí vai. Então, meio que o reajuste vai funcionar de uma forma, enquanto a regressão vai funcionar de uma outra forma. Não sei se deu para entender, creio que sim, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar também. Cris, para você, fez sentido ou não? Ô, Cris, deu para entender um pouquinho, mas só que daí agora ficou meio assim, ó, porque tem dois reajustes no caso, né? Tem o daquele Uhum, anual e tem sim. esse daí de 3% colocando em cima, mais ou menos de semestral, no caso. Uhum. É É, assim, mais ou isso, menos? mais ou menos. No seu caso, como o seu curso ele tem duração de 6 períodos, o seu não vai chegar a 3%. Só no último, né, que você vai pagar 3%. Porque o seu você vai começar ali, as suas regressões vão ser de 2%. Só quando você estiver no último período, do quinto para o sexto, que você vai pagar pela primeira vez ali a sua primeira regressão de 3%. Deu para entender? Agora sim? Então tá bem. Então tá bem. Para os outros alunos, alguém quer perguntar alguma coisa ou tudo bem? Tudo bem? Estou vendo aqui, deixa eu ver se mais alguém está com a mão levantada. Deixa eu ver. Não, não. Tudo certo, tá caindo mensagem aqui no chat. Então tá bem. Então, beleza. Então vamos seguindo aqui. Aplicativo Duda. Preciso falar algumas coisinhas para vocês sobre o nosso aplicativo Duda. E aí, antes de eu falar uma coisinha para vocês, eu vou ligar o ventilador aqui, que eu tô morrendo de calor. Não sei se é em Cerejeiras e se é em Porto Velho tá calor, mas aqui eu estou com calor. Tava hoje à tarde com uma ventania doida, mas estou com calor. Pera aí que eu já volto, galera. Só vou ligar aqui do meu lado o ventilador. Pronto, voltei. Vamos continuar aqui falando agora sobre o aplicativo Duda. Para os alunos que ainda não possuem o aplicativo Duda baixado, meu conselho é para que vocês baixem ele. Por quê? Porque uma coisa que eu percebi que tem bastante aluno, às vezes, perguntando para mim, é a respeito da carteirinha do estudante. E no próprio aplicativo Duda, vocês conseguem ali estar mostrando a carteirinha virtual de vocês atualizada a qualquer momento e a qualquer horário que vocês queiram, aonde vocês estiverem. Inclusive, esses tempos agora, eu mesmo, para pagar meia ali no cinema, eu utilizei o próprio aplicativo Duda. Abri o aplicativo, abri ali a aba de carteirinha, e mostrei ali para o pessoal, é só mostrar a carteirinha mesmo que eles já liberam vocês, tanto para cinema, quanto para parque, quanto para qualquer coisa aí que tenha ali o abatimento de meia entrada, né, para quem é estudante. E como vocês são estudantes, querendo ou não, vocês conseguem ali ter esse pagamento de meia entrada utilizando a carteirinha do estudante de vocês. E aí, para os alunos que gostam bastante de ter essa questão de ir em parque, ir em cinema, ir em algum festival,
e que tem essa questão de ter ali a meia entrada, vocês podem estar utilizando o aplicativo Duda para ter ali sempre na mão de vocês a carteirinha do estudante de vocês, tá bem? Mas, além disso, o aplicativo Duda para os alunos que estudam mais pelo celular, né? É bom que vocês baixem o aplicativo, porque daí vocês conseguem ter tudo da plataforma de forma mais rápida e acessível pelo aplicativo de vocês, né? Tanto para estar acessando ali o Blackboard, que é o ambiente virtual de vocês de aprendizagem, quanto também a área do aluno, que é onde vocês pegam ali boleto, e sem contar que vocês nem precisam abrir, né? A área do aluno, vocês podem pegar ali e ter acesso normalmente. Vi que caiu uma mensagem aqui para mim, deixa eu ver de novo aqui o chat. Cristiano, se eu quiser imprimir essa carteira do estudante, eu posso? Olha, impressão porém daí você paga uma taxinha, se o aluno quiser a mídia física. Mas para o aluno que não quer pagar essa taxinha, daí você tem a digital. Eles não liberam ali ela em PDF para você imprimir, eles só liberam ali ela digitalmente para você mostrar, ou então vocês solicitam a física colocando os dados e o endereço de vocês, pagando, eu acho que é uma taxinha de R$ 30, R$ 40, dependendo do local, e eles enviam também por correios, caso vocês queiram ali a mídia física de vocês, tá bem? Daí vai de cada um também, beleza? Seguindo aqui, vamos falar a respeito dos boletins, né, ou melhor, dos cronogramas de vocês, que eu dei uma mexidinha em algumas coisas, porém ficou a mesma coisa, né, só deu uma mudada em questão de cor, uma mudada em questão de organização, e aí eu vou apresentar aqui um fictício para explicar algumas coisinhas para vocês. Para os alunos já veteranos, vocês já sabem como ele funciona. Inclusive, já tenho alunos me perguntando, Cris, cadê meu cronograma? Vai começar as aulas? E aí eu já venho dizer para vocês que como eu passei, como eu voltei, eu peguei um pouco de recesso agora no meio do ano, acabou que eu tive 10 dias apenas para montar quase 400 grades de aluno de uma vez só. Então, passei uma loucura montando as grades de vocês, porém, graças a Deus, já terminei. E aí eu creio que a partir de hoje, a partir de amanhã, né, no máximo ali até segunda-feira, eu creio que eu terminei de mandar para todo mundo, tanto alunos novatos, quanto alunos veteranos também. Então, fiquem tranquilos que até ali no máximo segunda-feira, vocês já vão ter recebido ali o cronograma de vocês com quais matérias vocês vão estar estudando, né? Porque, como vocês sabem, a plataforma, ela deixa as matérias de uma forma um pouquinho desorganizada, porque ela deixa de forma decrescente, e aí eu sempre mando essa planilha para vocês terem uma organização mais tranquila e gráfica de como vai ser o semestre de vocês. Tanto que eu mesmo utilizo essa grade aqui para estar cobrando e acompanhando vocês, tá certo? Mas, resumindo, na grade de vocês, o que tem para vocês sempre estarem ali visualizando e guardando de informações quando vocês estarem recebendo elas? Primeira coisa, na grade de vocês, eu sempre mando aqui, ó, do lado do nome de vocês, o número do RGM de cada um. Então, o que é esse número? O número de matrícula da faculdade de vocês. E aí é bom que vocês tenham esse número bem guardado, como se fosse um RG da vida, como se fosse um CPF da vida, porque, às vezes, em algumas matérias, né, principalmente estágio, alguns projetos, como o projeto integrador, alguns projetos como extensão no formato relatório, essas disciplinas pedem esse número do RGM de vocês. E aí, mesmo que vocês tenham acesso na plataforma, nessa grade aqui, eu também sempre mando para vocês terem ali ciência de qual que é o número do RGM de vocês, porque é por ele que eu consigo estar acompanhando ali cada um de vocês também. Outra informação, como vocês sabem, aqui no canto direito, perto do meu nome, né, eu sempre coloco a quantidade de horas complementares que vocês precisam estar entregando até o final do curso de vocês
e o tanto que vocês entregaram até o momento. E aí, aguardem um pouquinho o coração, que eu vou voltar um pouquinho para falar sobre horas complementares de novo, e vou reexplicar o que são elas. Mas, o que eu quero falar com vocês desse semestre é que as atividades continuam da mesma forma. Então, vocês vão continuar tendo ali as matérias mensais para fazer ao longo dos meses, e as matérias semestrais também para estar fazendo, e aí as notas continuam com a mesma pegada. Então, atividade, vocês continuam tendo as atividades mensais, as matérias mensais, sendo divididas em duas notas, que é atividade e prova, né? Atividades, que são as AS ou A2, que são as atividades de sistematização, e elas continuam valendo 4 pontos da média de vocês, e a prova continua também valendo ali os 6 pontos. E para os alunos ali que não conseguirem atingir a média somando atividade com prova, temos a avaliação final, que é a prova de recuperação. E depois eu tenho que corrigir esse recuperação aqui, que ficou sem o U. Mas, o que eu preciso passar e enfatizar aqui para vocês a respeito dessas notas é que vocês se dediquem bastante nas atividades, porque no semestre passado eu tive bastante não, mas assim, um certo considerável número de alunos que ficaram reprovados ou ficaram de recuperação porque não fizeram atividade, ou porque tiraram 0,5, 1 ponto na média das atividades. E aí depois, com certeza, não conseguiram tão fácil atingir a média com a prova. E aí eu volto novamente para falar para vocês que as atividades, mesmo que vocês achem elas, que elas são ali meio chatinhas, porque elas são longas de vocês fazerem, porque elas são divididas por unidades, e aí tem muito conteúdo para vocês estudarem, querendo ou não, essa nota, mesmo que pareça pouca, porque é 40% da nota de vocês, ela, querendo ou não, ainda vai valer bastante para a média de final de vocês. Por quê? Porque tanto a avaliação regimental quanto a prova de recuperação, ela vai estar sendo somada apenas com a sua atividade. Então, o aluno que ficou de recuperação, né, ele não vai ter a nota da prova de recuperação somada com a média ali, somada das duas notas, né, da outra prova e da atividade. Ele só vai ter ali a nota apenas da atividade para estar somando. Vamos dar aqui um exemplo prático. Vamos supor que eu, Cristiano, tive 5 matérias mensais. E aí, eu não consegui atingir a minha média nem na minha matéria de agosto e nem na minha matéria de dezembro. Fiquei ali de recuperação. Por quê? Tirei 1 na minha atividade de agosto e 2 na minha atividade de dezembro. E aí, na prova, eu tirei 5 de média. No caso, 4 em uma e 5 na outra. Então, eu não consegui atingir a média 6. Fiquei reprovado? Não. Fiquei de recuperação. Porém, a minha nota da AF, ela não vai ser somada com essa nota já somada das duas. Quando eu fico de recuperação, eu já automaticamente perco a nota da minha atividade. E vou ter apenas ali a soma com a minha, quer dizer, perco a nota da minha prova e vou ter ali a soma apenas com a nota das minhas atividades. Ou seja, se eu tirei aqui 1 em uma das matérias, para mim atingir a média 6, que é a média aceita pela Cruzeiro para mim ser aprovado, então eu tenho que tirar no mínimo um 5 na prova de recuperação. Para mim, está tendo a média 6 e não estar ficando reprovado naquela disciplina em questão que eu fiquei de recuperação. Então, meio que continua a mesma pegada. E aí eu volto a falar para vocês que vocês continuem se dedicando, né? Eu falei ali que teve uma certa quantidade considerável de alunos, mas graças a Deus foi bem a minoria, né? De todos os alunos, coisa de só 10% tiveram esses percalços, mas eu volto aqui para dizer que vocês continuem aí se dedicando com as atividades, porque, como eu sempre falo, é mais fácil vocês tirarem nota ali, tendo um mês para fazer atividade, e sem contar também que vocês têm as 3 tentativas para estar realizando de cada atividade, e para ficar melhor ainda, a nota que vale é a maior das 3 que vocês fizeram, então eu peço
que vocês tentem ali ficar com 2,5, 3 de média, no mínimo, para depois não precisar estar se matando na avaliação regimental. Tanto que eu tive alunos mesmo que tiraram, vamos supor, 2,5 na prova, porém tinham tirado 3,8 nas atividades. E aí ficou ali com seus 6,5 de média e não ficou reprovado. E até falou, nossa, graças a Deus que eu fui bem na atividade. E aí, querendo ou não, eu volto aqui para dizer para vocês que sim, graças a Deus, né, vocês têm ali as atividades que, mesmo que pareça pouco da nota de vocês, elas contam bastante para fechar a média final, tá bem? E aí, a respeito de matéria mensal, aproveitando que eu falei muita coisa, alguém de vocês quer perguntar alguma coisa ou fazer um feedback a respeito dessa parte de explicação de matérias mensais, ou tudo bem, tá dando de entender? Tudo ótimo? Tudo certo? Então tá. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui, então, agora, para falar um pouquinho de matéria semestral. Só que antes de eu entrar em matéria semestral, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito da matéria de dezembro, né? Que tem a mesma pegada da matéria de junho para os alunos aí que acabaram de passar pelo primeiro semestre, que é o semestre ali, o primeiro semestre de 2026. A matéria de dezembro vai ter a mesma organização da matéria de junho do semestre passado. Porque as atividades das matérias de dezembro, vocês não fazem em dezembro. Vocês fazem ali desde o dia 1º de agosto até o último dia de novembro. Então, a matéria de dezembro continua com a mesma pegada. Para os alunos aí que quiserem adiantar essa disciplina e não deixar para fazer no mês 11, podem fazer, porque essa disciplina já vai estar disponível ali junto com a matéria do mês de agosto. Tá bem? E aí, vamos falar agora a respeito das matérias semestrais. Disciplinas semestrais também continuam com a mesma pegada. Então, vocês sabem que as matérias semestrais, elas não possuem avaliação regimental, e vocês sabem que as matérias semestrais, vocês têm ali a mesma organização acadêmica das atividades de sistematização. Por quê? Porque as semestrais, vocês também têm as 3 tentativas para estar realizando ali o que é pedido para ser contabilizado de nota, né? E a nota que vale vai sempre prevalecer ali a maior das notas. Cris, como que é a organização? As matérias semestrais, elas não possuem nem avaliação regimental, nem avaliação final. As matérias semestrais, elas sempre vão ter ali a organização de ou ter uma prova para avaliar aquela disciplina, ou ter algumas atividades somando tudo já 10, ou vai ser um projeto ali para vocês desenvolverem, valendo 10 ou valendo satisfatório, que daí é no caso da extensão. Satisfatório, vocês tiraram de 6 a superior a 6. Insatisfatório é porque vocês não conseguiram atingir a média e precisam corrigir e reenviar para uma nova avaliação. Então, continua com a mesma pegada, tá? As semestrais não vão ter avaliação regimental e elas vão ter essa mesma pegada de vocês terem um semestre inteiro para estar realizando elas. Tanto que a maioria das semestrais já abre a partir do dia 2 de agosto. E quando elas fecham? Maioria em novembro. Algumas no dia 25, algumas no dia 20, algumas no dia 30, então varia. Eu sempre coloco aqui dia 25, porém, ao longo dos meses, né, ao longo aí dos meses, eu vou estar cobrando algumas mais rápido de vocês, para vocês já irem adiantando e não deixando para a última hora, e outras um pouquinho ali mais no meio do semestre, para vocês já irem se preparando e adiantando também. Tá certo? Matérias que eu coloco um ponto de atenção para vocês se dedicarem mais quando vocês tiverem. É a matéria de extensão e os projetos da vida. Então, quem tem projeto integrador, quem tem projeto de iniciação à docência, quem tem práticas de ensino, quem tem estágio para os alunos de estágio, né? Coloquem essas matérias como prioridade para não deixar para a última hora.
porque daí essas matérias são mais complicadinhas e vocês precisam se dedicar mais para estar realizando, tá bem? Mas elas continuam com a mesma pegada, beleza? E aí, vamos falar agora um pouquinho sobre prova. Já tenho pronto o cronograma, né, de provas desse semestre, tanto das datas de cada avaliação, quanto da divulgação das notas ali no boletim de vocês. E aí eu venho dizer que as provas continuam da mesma forma. Então, vocês continuam ali tendo atividade para fazer durante um mês e tendo as provas para fazer no mês posterior que vocês realizaram as atividades. Vamos lá para os exemplos. Matéria que eu fiz atividade em agosto. A minha prova eu faço em setembro, do dia 11 até o dia 14, que vai ser de uma sexta-feira até uma segunda-feira. Cris, você vai continuar fazendo plantão de prova? Vou. Cris, você vai continuar me cobrando durante o período de provas? Vou também. Cris, você vai me avisar? Vou, tanto no grupo quanto no pessoal dos que possuem prova. Tá certo? Cris, você vai continuar pedindo print de quando eu terminar minha prova? Vou também. Continuo com a mesma pegada, com as mesmas cobranças e com a mesma organização. E aí, aqui, ó, eu tenho as datas das provas desse semestre. Ponto de atenção. Mês de novembro. Mês de novembro vai ser tiro e porrada e bomba. Por quê? No mês de novembro, vocês vão ter 2 avaliações regimentais. Uma no começo do mês, referente às matérias de outubro, e uma no final do mês, referente à matéria de novembro, dezembro e tópicos especiais, ou tópicos avançados. E aí, esse mês de novembro, por isso que eu falei para vocês não ficarem acumulando muita demanda, né, principalmente semestral, para o último mês do semestre. Porque como novembro é fechamento de semestre, como vocês já sabem, né, a maioria dos alunos já está de férias ali no máximo até dia 10 de agosto, porque já concluiu tudo, então continua com a mesma pegada. Então, para os alunos aí que já têm uma organização clara, de não ficar acumulando muita coisa para a última hora, continuem com essa pegada. E para os alunos aí que não têm essa pegada, vamos se organizar para entrar nessa pegada, porque daí depois vocês não sofrem tanto quando chegar no mês de novembro. Porque daí no mês de novembro vai ser entrega da maioria das semestrais, entrega de novembro e dezembro, entrega de 2 provas regimentais, entrega de extensão, entrega de estágio, que a maioria dos documentos entrega ali no mês de novembro. Então, vai ser uma loucura. E aí, para os alunos que têm muita matéria, ou tem muita semestral, ou tem muita matéria de dezembro ou novembro, não acumulem muita coisa para fazer no mês de novembro, para depois vocês não terem risco de estarem reprovando quando vier ali, né, principalmente as provas que vão ter ali no mês de novembro. Beleza? Sobre prova e sobre matérias. Alguém de vocês quer perguntar alguma coisa ou tá dando para entender? Sim. Tô até me sentindo muito repetitiva aqui falando toda. Espero que vocês estejam entendendo, tá, galera? Espero que sim. Então tá, então tá. Tá vendo só o joinha subindo aqui. Nada, é bom que entra na cabeça. Ah, então perfeito, perfeito. Vamos seguindo aqui então. Vamos falar agora a respeito de horas complementares. E aí eu peço que vocês parem, se alguém estiver aí ouvindo música, ou prestando atenção em alguma outra coisa, ou segurando o menino correndo, fala para o menino, segura um pouquinho aí que eu tenho que prestar atenção nisso aqui agora, que é muito importante. Vamos falar a respeito de horas complementares, né? De atividades complementares. Volto a dizer que eu, Cristiano, costumo pegar no pé de vocês muito, muito, muito no último período que vocês estão cursando o curso. Por quê? Como eu falei para vocês anteriormente, todos os cursos nossos de ensino superior possuem de forma obrigatória uma quantidade de horas complementares para vocês estarem entregando até o final do curso de vocês. Até o final do meu curso, eu tenho que entregar no primeiro semestre? Não. Porém, se eu quiser, eu posso? Pode, mas não é obrigatório. Agora, e no meu último semestre, eu sou obrigado a entregar? Não é só obrigado, como se você não entregar,
você pode ter concluído todas as atividades, ter pago todos os boletos, ter entregue tudo, ter feito a avaliação do ENAD, caso você tenha sido chamado para fazer o ENAD, só que como você não entregou horas, você vai ter que pagar mais uma rematrícula e fazer mais um mês só para entregar horas complementares. Por quê? Porque elas são obrigatórias para a sua colação de grau. Então, eu volto a dizer para vocês que, para os alunos aí que têm bastante horas, que vocês já sabem que vocês têm bastante horas, que vocês já comecem aí adiantando essas atividades complementares ao longo dos semestres, e não deixem para fazer tudo no último semestre, porque elas são super importantes para a conclusão do curso de vocês. Cris, o que são atividades complementares? Vamos lá. As atividades complementares, também conhecidas como horas complementares, são um componente curricular obrigatório, que contribui para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional de vocês, estudantes. O que caracteriza uma hora complementar? São ali coisas que vocês fazem, como cursinhos, palestras, eventos, projetos de pesquisas, projetos de extensão, monitoria, ou atividades ali previstas no regulatório institucional, porém que não seja contabilidade, que não seja contado como atividade obrigatória da matriz curricular. Ou seja, vamos aqui pegar um exemplo de projeto de extensão. Vamos supor que eu participei de um projeto de extensão de uma outra instituição, onde não sou eu que estou realizando de forma obrigatória, e eu consegui um certificado valendo horas, com o nome ali desse projeto que eu participei como ouvinte. Eu posso utilizar para horas complementares? Pode. Agora, a minha extensão que eu estou desenvolvendo, ela não vai ser abatida da minha carga horária de horas complementares, porque a matéria de extensão é uma matéria obrigatória, já ali prevista na minha matriz curricular, que, inclusive, eu preciso estar fazendo todo semestre uma extensão. Tá bem? Mas, para ficar mais fácil, que é o que a maioria dos alunos fazem, são os cursinhos, né? Então, cursinho presencial, cursinho online, palestra presencial, palestra online, inclusive em sites como o Sebrae, Educa Mais Brasil, MEC, vocês podem estar fazendo, pegando o certificado de forma gratuita, e vocês conseguem estar, sim, abatendo como horas complementares. Coisas que eu preciso explicar para vocês não terem dificuldades na hora de entregar essas horas. Primeira coisa, na hora que você receber o seu certificado, ou na hora que você for criar a sua conta, coloca seu nome corretamente, porque na hora que você for entregar seu certificado, o seu certificado precisa estar com o mesmo nome que você tem cadastrado na faculdade. Então, vamos supor que eu tenho meu e-mail chamado Cristiano XL69. Eu não posso pegar ali meu certificado Cristiano XL69 e entregar na minha plataforma, porque a Cruzeiro não vai aceitar. Ela vai querer que eu tenha meu nome completo, Cristiano Ranieri dos Santos Souza. E isso vale para vocês também. Então, sempre na hora que vocês forem entregar um certificado, verifiquem se o nome de vocês está correto, se a quantidade de horas de vocês está correta, e principalmente se esse certificado ele está ali dentro do seu semestre vigente, ou seja, um aluno que iniciou o curso em 2023 e vai terminar em 2027, esse aluno não pode entregar certificado de horas complementares de 2021, 2020, 2019, que a Cruzeiro não vai aceitar. Ela vai querer que vocês entreguem aí de 2023 até o final do seu curso, para ser contabilizado como horas complementares. Cris, eu preciso entregar algo voltado para a minha área? Não é obrigatório, porém eu indico, porque como atividades complementares, elas vão ser ali organizadas para compor o histórico escolar de vocês, é melhor que vocês tenham competências para atuar futuramente como um profissional da área, do que não. Igual, vamos supor, eu, Cristiano, quando eu fiz as minhas horas complementares, eu fiz cursinho de Excel, cursinho de PowerPoint,
com cursinho de informática, cursinho de comunicação, cursinho de digitalização, cursinho de gestão de pessoas. Por quê? Porque é algo que eu utilizo no meu trabalho. Cris, e se eu quiser fazer algo voltado para a minha área mesmo, eu posso também? Pode, não tem problemas, tá bem? Vi que caiu uma mensagem aqui no chat. A Valde, eu acho que a Valdemarina foi, deixa eu ver. A Val perguntou, Cristiano, essas atividades complementares são tipo um estágio? Mais ou menos, Val. O estágio, ele é algo obrigatório de você estar fazendo previsto no seu curso. As horas complementares, elas são extracurriculares, ou seja, que você faz fora da sua matriz curricular. Se você fizer uma palestra fora da faculdade, ou até mesmo dentro da faculdade, porém que é uma palestra facultativa, que seja opcional você estar participando ou não, e você vai ganhar um certificado, esse certificado você pode utilizar para horas complementares. Agora, se eu fiz um estágio obrigatório, né, previsto ali na matriz curricular, se eu não entregar, eu sou reprovado e tenho que pagar DP, então, esse estágio não vale como horas complementares. Deu para entender? Alguém de... Ah, beleza. Alguém de vocês quer perguntar alguma coisa? Ô, Cris, eu queria, tipo, dar que nem uma sugestão, mas eu queria primeiro saber com você se pode, entendeu? Pode falar, amor. É assim, ó, eu fiz uns cursinhos pelo Aprende Mais. Ele é reconhecido pelo MEC. Para quem vai ainda concluir essas atividades complementares, pode fazer por essa plataforma do Aprende Mais? Pode também. Ah, tá, positivo. Aí, ó, uma boa, outra sugestão também, que tem o Sebrae, tem o Aprende Mais, e tem outros também, Muito né? bom, muito bom. Se outros alunos aí tiverem outras plataformas que vocês conhecem e até já fizeram, podem colocar aí também, se quiserem abrir o áudio e falar, não tem problema, tá bem? Eu vi aqui que o Aleph falou alguma coisa, deixa eu ver. Certificados feitos há anos, é válido? Não. A não ser que seja durante o período da sua faculdade, igual eu falei para vocês anteriormente. Se eu comecei um curso em 2023 e vou terminar em 2027, eu não posso entregar certificado de 2022, 2020, 2019, porque a Cruzeiro não vai aceitar. Ela vai aceitar que você entregue durante o período vigente da sua faculdade. Tá bem? Alguém de vocês quer perguntar mais alguma coisa sobre horas complementares? Ou deu para vocês entender? Sim? Então tá bem. Então, perfeito, perfeito. Vou confiar nesse bilhete. Cris, para esse semestre, quando que vai estar aberto ali na plataforma para me entregar meus certificados? Já está disponível, tá? Desde o dia 20 de julho até o dia 14 de dezembro, vocês têm ali o prazo aberto para estar entregando ali os certificados das atividades complementares, tá bem? Porém, eu, Cristiano, já até comecei, desde ali na hora que eu estava montando as grades de vocês, já fui em cada concluinte. Falei, olha, bonitinho ou bonitinha, você tem ali tantas horas para entregar nesse ciclo, até novembro. Eu nem falei que era até dezembro, falei já, até novembro, para vocês não perderem aí o prazo de entrega. Tá bem? Mas para os alunos que não são concluintes agora, nesse semestre, mas estão aí perto de concluir, vamos supor, concluir no semestre que vem, em 2027, já é bom estar dando uma pensadinha aí em ir adiantando um pouquinho de horas complementares, tá bem? Mas sobre horas complementares, era isso o que eu precisava passar para vocês. Vamos falar a respeito de duas matérias que vocês amam muito. Uma delas eu sei que vocês amam, agora a outra eu já não sei muito, não. Vamos lá, vamos por partes. Duas matérias que são obrigatórias pela Cruzeiro do Sul e elas estão aí em todo o semestre de vocês, que são o PAC, né, o Plano de Acompanhamento de Carreira e a extensão, que é a atividade de extensão. PAC, o Plano de Acompanhamento de Carreira é aquela matéria mais tranquila que eu coloco vocês para fazerem aí sempre no começo do semestre, porque é só uma provinha que vem, na maioria das vezes de 10 questões de múltipla escolha, bem tranquilinho.
E aí, essa matéria, ela sempre vai estar ali ensinando vocês da parte profissional da vida de vocês. Então, como vocês se planejarem para assumir uma empresa ou assumir uma nova vaga de emprego, como vocês se portarem numa entrevista de trabalho, como vocês estarem elaborando um currículo, e aí vai ser sempre os conteúdos voltados para essa parte ali mais profissional da carreira de vocês, tá certo? Agora, a extensão, que eu sei que é a mais amada, ela é uma matéria que obriga todos os alunos a desenvolverem um projeto de forma presencial, buscando ali a melhoria da sua comunidade. E quando eu digo de forma presencial, é de forma presencial mesmo. Cris, no polo? Não. Mas vocês precisam desenvolver um projeto, ou presencial com a família, ou presencial no trabalho, ou presencial numa escola, ou presencial numa empresa, aonde vocês tirem evidências, fotos, para comprovar a presencialidade de vocês como alunos da Cruzeiro do Sul, tá certo? Mas eu não vou ficar falando muito a respeito dessa matéria agora, porque ao longo do semestre eu vou estar tanto montando material quanto fazendo webs só para falar a respeito da matéria de extensão, tá bem? Porque daí eu falo mais detalhado, mais explicativo, e aí para os alunos que têm muita dificuldade, né, principalmente para quem está iniciando ou para quem está no segundo período ainda, né, que só fez uma na vida ou vai fazer a primeira, daí aguardem o coração, que já, inclusive ali mais perto para o meio de agosto, eu vou estar fazendo uma reunião só para falar a respeito da matéria de extensão. E explicar o que é ela e como que ela funciona e como que ela vai vir para vocês. Tá bem? Mas o que eu preciso falar a respeito dessas duas disciplinas? Que tanto o PAC quanto a extensão, eles são matérias semestrais obrigatórias para vocês estarem fazendo todos os semestres, ou seja, os alunos aí vão ter plano de acompanhamento em, vamos supor, pedagogia 1, agora no primeiro semestre. E no semestre que vem, plano de acompanhamento pedagogia 2, e no outro, 3, 4, 5, até concluir o curso. E extensão também, vai ter agora o primeiro semestre. Extensão para transformar o eu. No próximo, extensão para transformar o eu, o outro e a sociedade. No próximo, extensão em pedagogia 1, depois 2, 3, até concluir o curso também. Então, tanto o plano de acompanhamento de carreira, quanto a matéria de extensão, elas são aí o arroz com feijão da Cruzeiro do Sul. Todo semestre vocês vão ter essas matérias, tá bem? Cris, e se eu não tiver extensão ainda? Fica tranquilo que já ela vai vir para você. Se não vier no seu terceiro período, vem no quarto. Se não vier no quarto, vem no quinto. E uma hora ela vem. Na hora que ela vier, aí você vai falar assim, nossa, é tão legal de fazer, né? Eu falo, maravilhosa. E isso é para todos os alunos, tá bem? Vamos seguindo aqui. Não, eu boto isso daí para vocês terem medo. Olha, se vocês estão aqui só botando carinha de medo, gente, não, tô zoando, tá? Falem aí, cadê os alunos veteranos? Falem, gente, quanto a extensão é legal. Não fica aqui deixando eu ficar utilizando meu lado irônico, não. Cadê esse povo? Deixa eu ver quem está aqui, que fala. O Francisco colocou, facinho, mamão com açúcar. Não, mas é facinho mesmo, tá, gente? Não liguem para minhas palavras, tá? Eu tô falando isso para atormentar vocês. Mas na hora que vocês quiserem, vocês vão ver. Ela é uma matéria peculiar? Ela é. Mas, para os alunos que gostam de ter essa questão de matéria humanizadora, que trabalha ali vocês ajudando o próximo, desenvolvendo ali algo de conscientização, porque querendo ou não, a gente conscientizar o próximo é algo que traz benefícios tanto para a gente quanto para ele ali, para o próximo, né? E querendo ou não, equivale como uma extensão. Então, fiquem tranquilos que tem alunos que amam essa matéria, e eu, quando eu fazia, eu gostava, sim, né? Só não gostava muito do jeito que ela era obrigada a gente a desenvolver, mas de fazer ali, principalmente de dar palestra, de explicar, de falar sobre uma certa temática, eu gostava de fazer sim. E eu creio que alguns de vocês gostam sim. Mas, agora, na hora de desenvolver na prática, daí já não é tão amador assim, não. Mas
Tem macetes, e quando vier ali a hora de eu falar sobre extensão, eu vou falar com vocês um pouquinho melhor sobre ela, tá bem? Vamos continuar aqui, então. Vamos agora falar sobre rematrícula, né? Mesmo que eu, Cristiano, faço a rematrícula de todos vocês, de todos os alunos, tanto de novatos que estão se matriculando, quanto de veteranos que estão se rematriculando, né? Continuando aí o semestre com a gente, eu quem faço ali o processo de inclusão, ou exclusão, ou aplicação de matérias ao longo do semestre. E aí, o que eu preciso estar passando para vocês? Que a Cruzeiro, ela tem ali uma organização de inclusão de matérias ao longo do semestre. Isso é mais voltado para os alunos que vêm de transferência de outras instituições. Por quê? Os alunos que começam aí desde o começo do semestre, desde o primeiro semestre, e fazem a faculdade desde o início, esses alunos não vão ter problema com inclusão, a não ser que eles tenham muita DP, porque daí depois, na hora de for incluir, quanto mais DP você acumula, pode ser que você tenha que fazer mais um semestre do seu curso só para fazer DP. Mas o aluno que não tem DP, faz o curso, ele não tem que se preocupar com essa questão de inclusão de matérias. Agora, para os alunos transferidos que entraram em um semestre posterior e não iniciaram desde o primeiro semestre, esses alunos, eles têm ali as famosas matérias chamadas de adaptações. E essas matérias, a Cruzeiro não deixa vocês incluírem todas as matérias de uma vez só. Igual, vamos pegar aqui um exemplo prático. Vamos supor que a Joana, vou pegar um nome aqui de exemplo, ela cursava na faculdade XYE. E aí, essa aluna Joana, ela veio para Cruzeiro do Sul. Lá na XYE, ela fazia educação física e estava no 7º período. Terminou o 7º período lá. Quando ela se transferiu para Cruzeiro do Sul, ela veio aqui e entrou no 8º período. Porém, a Joana, ela foi transferida e ficou ali com 32 matérias de adaptação. A Joana não vai terminar agora todas essas matérias em um semestre só. Por quê? Porque a Joana, a Cruzeiro não vai liberar todas as 32 matérias para ela fazer. Ela vai ter que cursar, querendo ou não, mais um período ou mais 2 períodos para poder estar seguindo ali a entrega de todas as matérias. Por quê? Cada semestre, vocês têm uma matriz curricular. E cada matriz curricular já é ali firmada, organizada, reconhecida e aprovada pelo Ministério da Educação para vocês estarem estudando a faculdade de vocês. Então, para os alunos que às vezes me perguntam, Cris, eu posso adiantar matéria? Cris, eu posso fazer mais matérias ao longo do semestre? Eu volto aqui para dizer para vocês que não. Porque para esses casos, né, vocês têm que documentar, vocês têm que abrir ali informação para Cruzeiro, vocês precisam ali seguir toda uma parametrização, porque a grade de vocês, o histórico de vocês, as matérias de vocês, o semestre de vocês já está organizado ali, documentado, firmado e aprovado para vocês estarem estudando até o final do curso de vocês, até vocês concluírem a graduação de vocês pelo Ministério da Educação. Então, para a Cruzeiro prestar contas para os Ministérios da Educação, eles têm que seguir toda uma organização para os alunos, vamos supor, que passaram em concurso e precisam adiantar a faculdade, e aí tem toda uma organização para vocês estarem fazendo. Para os alunos aí que vão assumir algum cargo ali e precisam ter concluído, tem toda uma outra organização. Então, assim, o que eu sempre falo para vocês a respeito de inclusão de matérias é que, às vezes, para esses casos em específico e para os alunos que gostam de acumular muita DP para fazer na última hora, daí eu já venho dizer que, às vezes, possa ser que vocês tenham que cursar mais um ou mais 2 semestres para poder estar entregando ali todas as matérias. Porque daí a Cruzeiro não vai liberar 30 matérias, 20 matérias, para vocês fazerem em um semestre só, tá certo? Nem adianta eu, Cristiano, tentar pedir, implorar para a Cruzeiro que ela não libera. E isso é para todos, tá bem? Dúvidas?
Querem perguntar alguma coisa ou deu para entender o que eu falei? Tudo certo? Beleza. Beleza, então. E aí, ó, eu deixei aqui um cronograma, né, no caso, uma grade, uma planilha, para poder mostrar para vocês melhor. Igual, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que essa grade aqui é uma grade de pedagogia. Nessa grade de pedagogia, o aluno vai ter na matriz dele 10 matérias no primeiro período, 8 matérias no segundo período, 8 matérias no terceiro, 8 no quarto, 9 no quinto, 10 no sexto, 9 no sétimo e 10 no oitavo. Quer dizer que, em cada semestre, o máximo que ele pode incluir de disciplinas é 3 disciplinas em cada semestre. Igual, o aluno, vamos supor, que entrou no sétimo período e abateu todas as matérias do semestre dele. Porém, na matriz 9 matérias no sétimo período. Então, quer dizer que de dependência, né, ou adaptação, ele vai poder estar ali incluindo 12 matérias para esse semestre. Por quê? 9 são da matriz curricular, que já estava ali prevista na matriz dele, e mais 3 que ele tem direito ali, né, se essas disciplinas forem ou DP ou adaptação. Lembrando que eu não posso adiantar matéria. DPs e adaptações é DPs, dependências, ou melhor, matérias reprovadas, que eu já fiz, porém eu não atingi a média e eu reprovei, daí eu vou ter que pagar essa matéria para refazer ela novamente em um semestre posterior, e a adaptação são essas matérias que ficaram dos meses anteriores de quando eu me transferi de um semestre, de uma faculdade para outra, e fiquei ali num semestre posterior com 2 matérias do primeiro, 5 do segundo, 3 do terceiro, 2 do quarto, e por aí vai. Essas matérias que ficaram para trás dos outros períodos são chamadas de adaptações, tá bem? E aí, sempre quando eu falo para vocês que eu estou fazendo a rematrícula de vocês, é justamente para fazer essa organização de matérias. Porque na rematrícula de vocês, que eu olho aluno por aluno. E aí eu vejo quem vai concluir o curso, e aí, se não tiver as matérias ali para ele concluir, eu tenho que solicitar para a Cruzeiro liberar. Ou se o aluno tem DP, eu gosto de incluir, porque eu falo, olha, fulaninho, estou incluindo, pode incluir? Pode. Olha o valor que ficou a sua mensalidade, caso você inclua. Tudo bem? Pode incluir? Posso. Porque se eu deixar para vocês fazerem isso, eu creio que aí depois, para mim, Cristiano, falando, tutor Cristiano, vai ser uma pequena dor de cabeça, porque daí depois eu não vou saber o que está acontecendo com cada aluno. E fazendo isso, eu sei o que está acontecendo com cada aluno, porque eu documento tudo. Eu tenho meu caderno e eu organizo, aluno por aluno. E eu vejo, olha, fulaninho tem tantas DPs. Passo para o fulaninho. Quer incluir? Não, deixa mais para frente. Deixamos mais para frente. Quer incluir 2? Incluir. Qual o valor? E coloca aqui, o fulaninho incluiu 2 matérias, teve aumento no boleto de agosto. Porque daí, se o fulaninho voltar depois, Cris, meu boleto de agosto está mais caro. Por quê? Porque você incluiu o DP. Resumindo, é meio que isso. Então, por isso que eu, Cristiano, gosto de organizar a grade e fazer a rematrícula de todos vocês por conta disso. Tá bem? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Para vocês que não sabiam a respeito dessa questão de inclusão de matérias, deu para entender? Ou não? Se quiserem perguntar também, fiquem à vontade. Então, tá bem. Tô vendo só o joinha subindo aqui. Então, beleza. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Cronograma de web. Esse semestre, eu preferi montar um cronograma, porque daí vocês sabem as datas que eu vou ter web, para vocês se organizarem para participar dessas webs. Porque tem muito aluno que fala, nossa, Cris, você foi avisar só ali 5 dias antes, ou uma semana antes, e nessa semana agora futura, eu vou ter um compromisso que eu marquei e não posso desmarcar, mas eu queria participar. E aí, eu vou deixar ali
sempre o cronograma visível, todo mês eu vou estar postando esse cronograma para vocês saberem ali as datas de webs que eu vou estar fazendo ao longo do semestre, para passar algumas orientações para vocês. Então, hoje mesmo já tivemos a nossa primeira, né, que é, no caso, não hoje, eu coloquei o dia errado, mas era hoje, tá, que seria a web de aquecimento, então essa já aconteceu, que é a web de hoje. No dia 10 de agosto, eu já vou ter web com os estagiários, né? No caso, dia 10 e dia 11, porque no dia 10 eu faço com a galera de licenciatura e no dia 11 eu faço com a galera de bacharel. E aí eu vou estar colocando depois os alunos de estágio, cada um no seu grupo, e também vou estar falando apenas com os alunos de estágio, tanto que vocês, veteranos e novatos, vocês nem olham lá no grupo de informações quem tem estágio, porque eu não falo lá, eu tenho um grupo exclusivo só para falar com os estagiários, tá bem? Então, vamos ter o web de estágio. Para os alunos aí que têm estágio, já sabe que vai ter estágio, calmem o coração, porque eu vou falar com vocês só sobre estágio ainda, tá certo? No dia 25 de agosto, teremos a nossa primeira web de extensão, para me explicar ali de forma introdutória, mostrar algumas coisinhas, explicar como funciona, no dia 25. No dia 24 de setembro, vamos ter a nossa segunda e última web de extensão, para mim voltar ali com mais algumas dúvidas, fazer um plantão de dúvidas e falar um pouco mais sobre a extensão, né? Porque, querendo ou não, o prazo que eu, Cristiano, deixo para vocês é para vocês fazerem a extensão no máximo até outubro. Então, eu vou querer fazer uma em agosto e outra em setembro, para vocês já terem aí material para se organizarem ali para fazer a extensão. Cris, e se eu quiser fazer minha extensão já agora em agosto, eu posso? Pode, não tem problema. Só que eu não vou ter montado o material ainda, mas eu posso mandar para vocês material já pronto de outros semestres, que é quase a mesma coisa. Talvez só mude ali a temática que vocês vão trabalhar na extensão de vocês. Porém, já estou aqui deixando bem claro que vamos ter o web de extensão. No dia 15 de outubro, nós vamos ter ali uma web de organização acadêmica, onde eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre plataforma, ensinar ali alguns caminhos para quem gosta de aprender mais sobre a plataforma da Cruzeiro do Sul, falar um pouquinho melhor sobre organização acadêmica e dúvidas que vocês têm a respeito ali de cronograma, dicas também que eu deixo de quando eu era estudante e por aí vai. E no dia 12 de novembro, nós vamos ter ali a web de encerramento de 2026/2, porque daí na web de 26/2, né, eu passo ali para deixar os prazos finais das matérias, a correria para a prova, os avisos finais, as cobranças finais e informações finais, como sempre fiz, tá bem? E aí nós vamos ter aí ao longo desse semestre mais 5, ou melhor, mais 6, né, porque estágios são 2, mais 6 webs para mim estar fazendo. Caso eu acrescente mais alguma coisa, ou eu precise estar fazendo mais alguma delas com vocês, eu volto para passar lá no grupo de informações, tá bem? Mas até o momento, o que precisa e o que eu vi ao longo de todo esse período que eu trabalho com a Cruzeiro do Sul, é que essas webs aqui, elas auxiliam demais vocês, estudantes. Tanto que eu tenho até alunos de outras instituições, no caso de outras instituições, não, né? De outros polos que não são meus alunos, que até às vezes comentam lá nos vídeos do canal que eu posto, que, ai, você me ajudou muito, e, querendo ou não, é algo que vocês têm o privilégio de ter aí, né? Alguém ali se preocupando com vocês e explicando um pouquinho melhor sobre essas matérias em específico ao longo do semestre, tá bem? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa ou tudo certo? Certo? Beleza, beleza. Vamos seguindo aqui. Quero deixar os parabéns para os nossos concluintes. Eu tenho quase certeza que nenhum deles estão aqui, né, para contar a história, mas eu deixo sempre ali no final da web de aquecimento a fotinha dos nossos alunos aí que concluíram os cursos. Graças a Deus, eu dei tchau para muitos aqui, que eu tinha muito carinho, tanto do Polo de Cerejeiras quanto do Polo Centro,
Alguns não, né? Todos, porque querendo ou não, mesmo que tenha alguns que eu não converso tanto, mas que estão ali sempre, às vezes, conversando comigo, querendo ou não, a gente acompanha, né, ali o crescimento, desde o comecinho, desde o primeiro semestre, ou às vezes desde o segundo, terceiro ou quarto período, quando vem de transferência, e aí é muito bom ver ali o quanto a gente faz a diferença na vida de cada aluninho, de cada pessoa ali que tem as suas lutas diárias e que consegue estar concluindo uma faculdade, né, até às vezes o primeiro da família a estar se formando, a estar assumindo ali um concurso público, a estar conseguindo ali um cargo que tinha tanto anseio em estar assumindo por conta da faculdade que estava ali fazendo, né, lutando a cada dia, tá bem? E aí eu deixo aqui os parabéns para os nossos formandos, tanto de Cerejeiras, que foram aí uma galera, acho que uns 29 alunos, e os de Porto Velho também, tive aqui uns 16 aluninhos, porque Porto Velho é um polinho menor que está começando, que eu comecei a cuidar por agora, e percebi que está fazendo uma grande diferença, e eu fico muito feliz de ter esses feedbacks positivos aí, desses alunos que eu estou aí há pouco tempo, porque os alunos de Porto Velho, né, eu acompanho não tem nenhum ano. Eu creio que fiz um ano. Não, acho que não. Nem lembro mais. Eu acho que eu assumi os alunos de Porto Velho Center no final de 2025. Então tá indo para quase um ano e meio, que eu estou acompanhando os alunos aí de Porto Velho. Mas estou muito feliz e muito grato dos feedbacks positivos que eu tenho de todos, e principalmente desses concluintes aí que se foram, né? Graças a Deus eles se foram para ter ali os seus almejados sonhos de ter concluído o curso, de agora estar entrando aí no mercado de trabalho com o seu diplominha, né? Mas para os alunos aí que vão continuar, fiquem tranquilos que eu vou continuar ali cobrando, puxando as orelhas e falando com vocês ao longo do semestre, tá bem? E aí eu postei de novo, né? Eu até estranhei, porque para mim, esse horário aqui de atendimento era para ficar no final. E aí eu acho que eu dupliquei a página e coloquei uma no final e uma no começo. E aí acabou que ficou 2 horários de atendimento, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, vou pular esse slide aqui. O que eu preciso passar para vocês também? Eu queria deixar aqui as nossas redes sociais, para caso vocês queiram aí tá pegando ali, para quem está assistindo num aparelho e está mexendo pelo celular no outro, se quiserem aqui pegar depois e seguir a gente nas redes sociais, temos aqui tanto o Instagram do Polo de Porto Velho Centro, quanto do Polo de Cerejeiras, e eu coloquei aqui o QR Code para caso vocês queiram ali estar lendo esse QR Code e seguindo a gente, tá? E acompanhando ali nós nas redes sociais. Eu apareço um pouquinho, algumas de vez em quando, tá? Mas é sempre bom, porque daí a gente sempre posta promoção de faculdade lá, ou até mesmo as fotinhas dos concluintes lá, tá certo? E outra coisa que eu vou pedir para vocês, por gentileza, se possível, para quem não conseguir agora, durante a reunião, e conseguir depois, para vocês estarem entrando ali nos nossos, nas nossas avaliações Google, para poder avaliar o suporte, dar um feedback sobre o atendimento do polo, por gentileza. E aí eu coloquei aqui tanto o polo de Cerejeiras, quanto o polo de Porto Velho Centro. Ficou cortado, mas aí depois eu vou postar esse material no grupo, e aí é só vocês abrirem ali os slides, os PDFs, e ler o código de barras, que aí vocês conseguem já ir direto lá para a página de avaliação, porque daí, querendo ou não, os nossos polos aí, eles ficam ali com boas avaliações, né, com bons feedbacks para alunos aí da Redondeza que estejam querendo começar uma faculdade, tá bem? E aí, para finalizar, falei que seria bem rápido, deixa eu ver quantos minutos já se passaram. Tá quase dando 1h30. Falei que ia ser mais ou menos isso que iria durar. Quero deixar aí boas-vindas para os novatos e bom recomeço para os nossos veteranos, né? Vamos aí começar mais um semestre com muitas emoções e muitas superações também, né? Desejo aí para todos vocês um excelente semestre e venho relembrar que o semestre já vai estar ali aberto a partir de sábado, né? A partir do dia 1º. E aí eu deixei aqui uma frasezinha para vocês de que nesse novo ciclo seja aí uma fase nova de novos aprendizados, novas conquistas e momentos inesquecíveis que vocês terão
ao longo do semestre com a gente. Tenho muito orgulho aí de cada um de vocês, né? E espero que vocês continuem aí sempre crescendo e evoluindo a cada semestre, tá bem? E volto a dizer aqui, como sempre, que vou estar à disposição para estar auxiliando todos vocês aí ao longo desse semestre de 2026/2, tanto de Cerejeiras quanto de Porto Velho Centro, tá bem? E era isso o que eu precisava estar passando aí para todos vocês que estão participando da nossa web de hoje. Beleza? Perfeito. Querem perguntar alguma coisa? Ou não? Ah, tem uma galera aqui falando no chat. Obrigado, tudo certo. Ah, que bom, que bom. Que bom, pessoal, que bom. Então, eu vou pedir para vocês só abrirem as câmeras, por gentileza, para mim tirar uma fotinha com todos. E eu também vou parar a gravação aqui. Espera aí, deixa eu parar a gravação aqui também. Tô que nem aquele meme, para a gravação. Cadê? Para a gravação. Cadê? Deixa eu pegar aqui.